Daniel capítulo 3. Vou ler um texto. Esse texto é longo, mas eu não vou ler todo, claro. Vou saltar versículos. Esse texto é muito oportuno para o momento que estamos vivendo agora, porque esse texto fala de uma fornalha. É o que estamos vivendo nesses dias, né? A fornalha, uma fornalha. No capítulo 3, antes de ler todo ou parte do texto, deixe-me situar você de como se chegou aqui. O povo de Israel se dividiu em nações, em tribos do norte e tribos do sul. Judá eram as duas tribos, Judá eram as duas tribos de Efraim e Manassés, Judá, Efraim e Manassés, que foi o reino do sul. E as outras 10 tribos, o reino de Israel. Essa foi a divisão do reino. E com essa divisão do reino, Israel foi cativo para a Síria. E Judá foi cativo para a Babilônia. E quem levou Judá cativo para a Babilônia foi Nabucodonosor. E você pode ler, resumido, esse cativeiro que começou em 2 Reis 25, não vou ler, está lá. Quando Nabucodonosor, com o seu exército babilônio, cerca a cidade de Jerusalém, e por pouco mais de 3 meses, ele está acampado com as suas tropas ao redor da cidade, e quem está lá dentro não sai, e quem vem de fora não entra. E Nabucodonosor espera, sem disparar uma flecha. Espera a comida escassear lá dentro, a água escassear e os medicamentos também. Quando o povo lá dentro de Jerusalém já está debilitado, Nabucodonosor invade a cidade. E aí há uma grande carnificina. O rei da época era o rei Zedequias. No mesmo momento, Nabucodonosor, ao capturar o rei Zedequias, que era o rei de Judá, arranca seus 2 olhos e mata seus 2 filhos na presença do rei. Ele destrói a cidade e queima o templo de Jerusalém a fogo, né? Isso é um pleonasmo, só se pode queimar a fogo. Apesar de se queima com outras coisas. Tocou fogo no templo. E ali ele leva cativo para a Babilônia, em 2 levas, aqueles que são interessantes para a Babilônia. E o restante de povo ele deixa. O povo que ele vai deixar vai formar a comunidade de Samaria. Mas nessas 2 levas, Daniel, Ananias, Misael e Azarias irão cativos para a Babilônia, com muitos outros. Porém a Bíblia só registra o nome desses 4, que são os 4 que vão fazer parte ativa da história de Israel ou Judá. Então esses homens, Daniel, profeta de Deus, Ananias, Misael e Azarias, vão cativos para a Babilônia. E diversos outros, lá em Babilônia. O rei, tempos depois, manda trazer dentre os cativos os jovens que são mais cultos, que têm uma melhor aparência, que consigam viver no palácio, isto é, que tenham habilidades para estar diante do rei. Não é assim, escolhe lá alguns e tragam lá. Não, tinha que testar, ver quais eram eles. E aí, Daniel é um daqueles que são escolhidos para estar no palácio do rei. Vocês conhecem a história quando Daniel, diante de Aspenaz, o eunuco, pede
para não comer as iguarias da mesa do rei. Ele diz: dê-me água e legumes durante 10 dias. Porque Daniel não quer se contaminar com aquela comida, e os irmãos já sabem o porquê. Quem não sabe é porque o que ia para a mesa do rei era antes oferecido aos deuses da Babilônia, e Daniel não queria participar daquelas comidas que eram oferecidas aos deuses, que eram oferecidas à idolatria. Quando Daniel vai para a corte do rei, não vai sozinho, vão outros também com ele. E esses outros que vão com ele, 3 se destacam: Sadraque, Mesaque e Abdinego. E agora já falo o nome que Nabucodonosor deu a eles, porque Ananias, Misael e Azarias eram os nomes judeus, hebraicos. E era costume de uma nação, geralmente quando se conquistava uma outra nação, eles impunham sua cultura e sua língua. E algumas vezes fazia o que Nabucodonosor fez: trocava o nome. Isso para quebrar a nacionalidade da pessoa. Então a Ananias, Misael e Azarias, Nabucodonosor deu o nome de Sadraque, Mesaque e Abdinego. E por que isso? Porque o nome daqueles jovens, todos significavam alguma coisa relativas a Deus. E Nabucodonosor não queria aqueles significados ali. Então, quando ele dá Abdinego, Nego era um dos deuses da Babilônia, servo de Nego. Avad, em hebraico, é servo. Avadnego, Abdinego é servo de Nego, de Nebo, de Nego. O próprio nome Nabucodonosor, né? Nabu, ou Nebo, era outro deus. Quando ele dá o nome de Beltesazar a Daniel, Daniel significa juiz de Deus. Então ele troca Daniel para Beltesazar. Bel é um dos deuses da Babilônia, e agora juiz de Bel. Então ele troca o nome, não vou ficar aqui dando os significados, é só para te contextualizar. Os nomes já estão trocados: Sadraque, Mesaque e Abdinego. E Daniel, embora seja aqui muitas vezes lido como Daniel, seu nome na Babilônia é Beltesazar. E aí eu quero ler agora com você, antes de ler, por favor, não precisa nem projetar, se não quiser, pode deixar aí, o último versículo do capítulo 2, para você saber quando foi que Sadraque, Mesaque e Abdinego entraram em cena. Daniel é levado para a corte do rei. No capítulo 2, Daniel interpreta o sonho do rei. E ele é colocado no alto escalão da política da Babilônia. Daniel chegará a ser 3º dominador do reino da Babilônia. E Daniel, com seu alto cargo na Babilônia, não se corrompeu ali dentro. Ao contrário do que nós vemos hoje, há um ditado que diz que o poder corrompe. Que é conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E frequentemente a gente vê essas mudanças na vida de muitos. Era alguém, quando subiu, tem um cargo maior, já você vê que já mudou, é outra pessoa, já está tratando diferente, e não deveria ser assim. Na política, isso aí é muito comum. Não é raro ver servos de Deus que foram eleitos e foram para o Congresso Nacional e já estão plenamente corrompidos lá. Eu não vou citar nomes aqui, mas dá vontade de falar alguns. Mas a questão aqui é bíblica, não é política. E se corrompem. Só que Daniel não se corrompeu. E quando surge uma oportunidade em Babilônia, Daniel conversa com Nabucodonosor e pede para os 3 se tornarem superintendentes do reino. É o que está aqui, veja. Versículo 49 do capítulo 2. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas Daniel estava às portas do rei. Então você vê que o cargo de Daniel era altíssimo. E Daniel traz
para perto dele Sadraque, Mesaque e Abdenego. Dentro da liderança, há uma regra que chega a ser bonita, belíssima, que é o seguinte: me empurra que eu te puxo. Você me empurra e eu te puxo. Isso é para ensinar o seguinte: não queira tomar o lugar de ninguém. Empurre, leve as pessoas a subirem. E elas te puxam junto, sabe? E foi isso que Daniel fez. Eles não empurraram Daniel, claro, quem colocou Daniel naquela posição foi Deus, mas Daniel puxou os três. Daniel se lembrou dos três. Daniel viu que os três tinham condições de estar no palácio do rei, bem próximos a ele. Agora tu imagina esses três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, colocados por Deus naquela posição, porque foi o Senhor quem certamente tocou no coração de Daniel e que mandou puxar os três também para a superintendência do reino da Babilônia. Imagine esses três, se vivessem nos dias de hoje, fariam o que qualquer um de nós faria. Daria um culto de ação de graças. Eu vou contar a bênção no GC, o que aconteceu essa semana, lá no meu trabalho. Porque é normal a gente contar, devemos contar as bênçãos. Devemos relatar aquilo que Deus faz na nossa vida, para que outros saibam que Deus continua a agir na vida daqueles que o servem. Porque a Bíblia diz: então vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Há uma diferença. Há uma diferença. E é bom a gente falar, contar, relatar o que Deus fez conosco. Porém a gente sabe que a nossa vida não é um mar de rosas, porque nós somos servos de Deus. O contexto geral bíblico para servos de Deus e não servos é o seguinte: este mundo jaz no maligno. A igreja vive no mundo que jaz no maligno, como qualquer outro habitante desta terra vive no mesmo mundo. Todos nós, servos de Deus e não servos de Deus, vivem neste mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Porém, neste mundo que jaz no maligno, começam as diferenças que a Bíblia registra, embora muitas pessoas não queiram encarar essas diferenças. E que diferenças são essas? Acabei de citar. Vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E assim vai. E nesse mundo que jaz no maligno, Deus levantou uma igreja. E quando se fala em igreja, não se está se falando em rótulos. É a igreja mística de Cristo. Mística, entenda, sobrenatural, espalhada por todo o mundo. Janaína e Cássio acabaram de citar aqui o que está acontecendo no país em que eles oraram, pelo qual eles oraram e intercederam aqui com a igreja. Perseguições acontecem, sobretudo nos países da janela 10/40, quando você estuda missões. Cristãos são caçados e mortos nesse mundo em alguns países. Em outros não se pode sequer ter uma Bíblia na mão. Não pode ter uma Bíblia na mão. Se for achado com uma Bíblia, você vai preso. Isso se não for para a forca. Então a igreja passa por momentos difíceis e a gente não tem que pensar assim: por que isso aconteceu comigo? Você não é o bibelô de Deus. Você não é o filho especial de Deus. Deus não tem filhos especiais. Todos nós somos iguais perante Deus, porque a Bíblia declara isso. Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Porque um é pastor, Deus vai abençoar mais e livrar mais do que você, que, digamos assim, eu sou membro. Não, isso não existe. Deus é soberano e quando Ele tem que agir, Ele vai agir na vida de quem Ele quiser agir. Independente do que você faça para Ele ou deixa de fazer. Isso se chama graça.
Então esses 3 homens foram parar na corte. Logicamente, entenda-se, estavam felizes da vida. Que maravilha! Aqui estamos no palácio do rei. Onde é que estávamos? Estávamos lá no cativeiro. O que comíamos lá? Lá comíamos pão e água. Bebíamos água. E aqui? Aqui são as melhores comidas. Aqui são as melhores roupas. Aqui estamos em posição de autoridade. Glória a Deus. Deus os levou para ali. Mas sempre na minha vida e na sua vida chega que seja mas chega um dia em que você vai para o confronto. E é sobre isso que estou falando agora. O momento do confronto, a hora do confronto. Seja Deus te confrontando, seja Deus permitindo que o inimigo te confronte. Deus é onisciente. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe se tu vai dar uma marcha ré. Ele já sabe se você vai enfrentar, mas você não sabe. E Deus te dá a oportunidade de você mesmo saber quem você é e qual é a tua capacidade nele. Deus te dá a chance de provar para si mesmo e provar para quem está do teu lado, quem te conhece, do que você é capaz de fazer em Deus. E o salmista Davi disse: no nome do Senhor saltaremos muralhas, em nome do Senhor desbarataremos exércitos. É assim que Deus espera que cada um de nós hajamos. Porque Deus não tem prazer, Deus não se compraz naquele que recua. Isso está escrito no Novo Testamento. Deus não quer que você recue. Sadraque, Mesaque e Abdenego, então, diante desse poder e autoridade que tinha, chega um dia que eles jamais esperariam que chegasse. Chegou um dia na minha vida que eu jamais esperaria, eu nem pensava. Muitos aqui sabem. Eu fui diagnosticado com um câncer em agosto. Julho já tinha lá o prognóstico de que poderia ser. Agosto fez a biópsia, era. E eu falo diante do Deus de toda a terra que está aqui me vendo, e se eu não estiver falando a verdade, que Ele me faça cair sem vida aqui em cima. Eu nunca baixei a minha cabeça. Eu nunca perguntei por que eu, Senhor. Eu nunca falei, Senhor, por que o Senhor não, por que o Senhor permitiu? Diagnosticado com câncer. Eu não parei de subir o monte com os homens, eu não parei de estar na EBD, eu não parei de vir aos cultos, eu não parei de pregar fora, eu não debreei. Debrear é você diminuir a velocidade. Muitos até me diziam, pastor, vai devagar, você agora vai puxar o freio de mão, não é? Nunca não puxei o freio de mão, não. Continuei na obra e nunca reclamei com Deus. Fui para a cirurgia em novembro. A única coisa que eu orava, eu pedia para Deus, não pedia a minha cura. O que eu pedia para Deus, Ele sabe que eu estou falando aqui, e eu exponho a minha vida a Ele agora. Se eu estiver mentindo, eu só orava e pedia, Senhor, trabalha na minha mente e no meu coração. Não permita, Senhor, que o meu semblante abaixe. Não permita, Senhor, que isso venha a me fazer esmurecer. Trabalha na minha mente e no meu coração. Porque quando você tem uma sentença de câncer, você pensa logo numa sentença de morte. Pensa na família, no que vai ficar. Você já começa a preparar senha de cartão. Bota aqui, digita e deixa tudo pronto. Deixa escondido alguma frase em algum lugar quando acharem. Algum bilhete para alguém e assim vai. Claro que eu não fiz essas coisas, né? Mas eu estou te dizendo... Chegou o dia do confronto. E aí, pastor Anselmo, como é que vai ser? Chegou o dia de você provar o que você prega. E aí, como vai ser? Chegou o dia de você viver o que você cantou diversas vezes. E aí, o que vai ser? Aí eu vou falar mais uma vez, não com tom de crítica agora.
é te chamando para viver. Há um hino, e ele é muito bonito. Os pastores discutimos esse. Meu Deus, eu nem li o texto ainda. Não tem problema, você conhece. Eu falo de cabeça depois aqui. Eu vou ler um versículo e mando a história. Vamos chegar lá. Esse hino é muito bonito. Está sob análise aí. Mas a letra dele é belíssima. Fala sobre João Batista. Esse hino se aplica a Paulo, se aplica a Jó e tantos outros da Bíblia Sagrada. Mas muitos de nós cantamos da boca para fora. Você pode perceber que boa parte dos hinos que nós cantamos da boca para fora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vai contar mentira em outro lugar, rapaz. Esse hino tu não pode cantar não, porque você reclama. Não me vem. Eu preciso ser reconhecido, cadê? Para de cantar esse. Né? Eu quero cantar só restitui. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Eu quero cantar. Retira a minha pedra. É isso? Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. É esse eu quero cantar. Mas esse aqui que se canta agora. Perdendo tudo com amor e com alegria. Olha que hino, mas na hora que você perder, você esquece de tudo que você cantou. E não vem dizer que não é, porque é. A gente tem que te visitar, a gente tem que ficar te mandando mensagem, a gente tem que te paparicar, tem que ficar dando chupetinha na sua boquinha, mamadeira, porque você agora está chateada, porque que Deus permitiu. Mas tu não cantou, crente, perdendo tudo por amor e com alegria. Mas o quê? Qual é a outra letra? Como é que é o resto? Hã? Tá, mas tem uma outra aí que também continua, uma letra aí que o crente continua perdendo coisas. Hã? Isso aí é outro hino, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória. E aí vai, não. Quando chega esse momento, calma, Senhor. Por que Deus? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não agiu? Por que o Senhor não foi lá? Ah, Senhor, nós oramos. A Bíblia diz que a oração do justo. Deus é soberano. Deus é livre para fazer e livre para não fazer. Por isso, vamos lá, não canta esse também não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Aí a voz já foi. Também não vou me atrever a dar esses agudos. Para de cantar esse, que você já viu que não dá para você. Não dá para você. Mas eu estou te pregando aqui, não é para criticar você, é para dizer o seguinte: a partir de hoje, faça valer o que você canta, faça valer o que você prega, faça valer o que você ensina. Você precisa, na hora do confronto, agora chegou o momento que Deus está me permitindo provar para mim e para quem está ao meu redor. Não vou provar para ele, porque ele já sabe. Mas ele vai ver o meu esforço aqui, de viver aquilo que ele quer que eu viva. E chegou esse momento para Sadraque, Mesaque e Abdinego. E aí vem, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. Você quer saber qual era a altura dessa imagem? Um côvado é da ponta do dedo médio até o cotovelo. Então você vê aqui, 60 côvados de altura. Você vai contar 60 vezes esse pedaço aqui. 1, 2, 3, 4, depois bota de pé. Você vai saber o tamanho dessa imagem. Só de altura, 60 côvados. E a sua largura de 6 côvados. Então 6 vezes isso aqui darão os 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E onde estavam Sadraque, Mesaque e Abdinego? Trabalhando normalmente. Mal sabiam eles que tudo ia mudar, que o barco ia balançar.
que as coisas iam tomar um rumo que eles não gostariam que tomasse. Na nossa vida é assim. Nós vivemos e passamos por estações, comparado à natureza. Primavera, verão, outono e inverno. Muitos de vocês aqui, se não todos, têm nos seus guarda-roupas casacos pesados de frio. Você tem guardado lá, mas você sabe que não dá para usá-los hoje, no atual momento. Não tem como pegar aquele casaco e usar. Mas o que você vai fazer? Esse casaco não serve, vou dar para alguém. Não, você sabe que o inverno vai chegar e você já tem o casaco lá. Assim é o crente, ele está na presença de Deus. Hoje está tudo bem, ele está se fortalecendo, ele está buscando armas espirituais, porque ele sabe que vai chegar um tempo. Pode chegar um tempo em que ele vai precisar pegar o casaco, vai precisar pegar o gorro, ele vai precisar se fortalecer para passar por esse inverno. É assim a nossa vida. Por isso, revestido de toda a armadura de Deus. Ninguém anda com uma armadura o tempo todo. Você põe a armadura quando vai para a guerra. Esse foi o momento que posso dizer que Sadraque, Mesaque e Abdinego teriam de colocar a armadura. Muitos aqui estão vivendo momentos agora de colocar a armadura e de partir para a guerra, não recuar. Deus não tem prazer em quem recua. Então o rei levanta essa estátua. E no versículo 2, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E quem era Sadraque, Mesaque e Abdinego? Superintendentes que estão aqui nessa lista. Eles tinham que estar presentes. Até aí, tudo bem, o rei mandou convocar todo mundo. Estou ali. Quando eu era garoto, era jovem, eu sempre gostei eu era aficionado por, na época, era o karatê. Eu gostava. Eu cheguei a treinar em umas 2 academias. E quando você entra, chamado de dojo, os tatames estão lá. Hoje está na moda é o jiu-jitsu. Aí você tem a imagem, você tem um quadro grandão de um mestre, lá da China ou do Japão. E todos que entram na academia tem que prestar reverência àquilo ali. Quem faz academia sabe disso até hoje. Ainda continua, isso não mudou não. Aí você entra, você tem que chegar lá para a imagem daquele do mestre, do chinês que está ali, prestar e tal. E quando não, o professor manda você fazer isso, faz isso, diante dele. E quando termina a aula, você tem que sair, você não pode sair e ir embora não. Você sai, antes de deixar o dojo, o tatame, você tem que virar para aquela... Eu burlava aquilo toda vez, eu não vou fazer isso não. Eu não fazia não. Eu burlava. Ah, mas é a regra da academia. A regra do meu Deus está acima de qualquer academia. Se me obrigar a fazer, eu procuro outra. Procuro outra. Mas eu não vou desagradar o meu Deus, porque a academia Costela de Jumento, a mais famosa do momento, diz que a regra é essa. Então, se a regra é essa, eu vou procurar uma outra que não tem essa regra. Entenda isso. Há momentos que Deus vai te trazer e te porra, é agora. Vai fazer o quê? Qual vai ser a tua decisão? Até então, Sadraque, Mesaque e Abdinego foram levados, foram convidados, estão ali. Vai ser consagrada uma estátua, estão como oficiais ali, estão ali. Só que a coisa vai continuar. Continua. Então ajuntaram-se, versículo 3, os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para a consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. Estou lendo rápido por causa do tempo. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Todos eles estavam de pé diante da imagem. Sadraque, Mesaque e Abdinego também estavam ali. Eu penso que Sadraque, Mesaque e Abdinego estavam ali e olhavam para aquela imagem. O que vai dar isso, hein?
O que que vai dar isso? Que decisão é essa aqui? O que que vai acontecer aqui? Estão ali. Versículo 4. Sobe um arauto, aquele que fala em nome do rei, e dá o brado e diz, e o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, povos, nações e gentes de outras línguas, de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Essa é a ordem. Tinha uma estátua, tinha uma imagem ali, tinha uma escultura ali. Nós sabemos, o Senhor diz na sua palavra, na língua hebraica, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O joelho do crente não se dobra diante de mais nada, além do soberano e eterno Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra. Nenhuma imagem merece um joelho dobrado. A Bíblia diz, elas não falam, não cheiram, não enxergam, precisam ser levadas por aqueles que o adoram, mas o nosso Deus, Ele nos leva com asas de águia, como diz a palavra e como fez com Israel. Eu sei que o que eu estou falando aqui agora vai de encontro, vai contra o que muitos acham que deveria ser. Por quê? Porque o que acontece? As pessoas não querem saber o que diz a Bíblia, elas vão por aquilo que ouviram falar. Mas é momento de encarar, de ser confrontado pela Bíblia e falar, e ser como Daniel. Eu não vou me contaminar com os manjares do rei e fazer como Sadraque, Mesaque e Abdinego fizeram aqui. Porque ontem inclusive preguei para os jovens aqui e falei sobre isso. Falei sobre Josias. Josias, ele fez aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. Josias andou nos caminhos de Davi, seu pai, é chamado de pai, mas da sua linhagem. Josias procurou fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E quando você procura fazer aquilo que Deus quer que você faça, ainda que seja para seu prejuízo, o céu te aplaude. Chegou um momento que um anjo disse para Daniel: Daniel, homem muito desejável, homem muito amado. Chegou um momento que um anjo foi para Gideão e falou: Gideão, varão valoroso. Deus reconhece. Chega um momento que Deus olha para Jó e diz: servo íntegro, fiel, temente, que teme o meu nome e que se desvia do mal. Deus conhece quem é quem. Deus conhece você, a tua estrutura. E Deus espera que nos momentos mais difíceis que você atravessar, no momento de confronto, é ali agora que você vai provar a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Porque quem não servia iria se dobrar diante da imagem. Quem servia iria se colocar de pé, iria afrontar aquilo ali em detrimento da própria vida. Mas eu vou saltar alguns versículos agora para fechar, porque o tempo já foi. Quando toda sorte de instrumentos foi tocada, imagine aquele campo de Dura, repleto de pessoas, súditos da Babilônia e babilônios. Era uma solenidade. Quando toda a orquestra toca, imagine todos a um se dobrando diante da estátua. E 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, de pé, sem falar uma palavra, sem dar um grito, sem fazer nenhum estardalhaço, só com porte. O teu porte, a tua atitude mostra e mostrou
nesse momento, quem eles eram. Quando os três continuaram de pé, oficiais viram aquilo. E aí é onde eu salto agora os versículos. Versículo 12. Chegaram para o rei Nabucodonosor e disseram: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província. Abdenego, Sadraque, Mesaque e Abdenego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Somos apontados, a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas te olham como crente, te olham como servo de Deus, querem ver agora o que você vai fazer. Qual vai ser a tua reação? Qual vai ser a tua atitude? Por isso já comecei aqui falando, prove o que você canta, prove o que você prega, prove o que você professa como fé, mostra agora. Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você tem? Eu sou evangélico há 40 anos, aí vem uma prova, cadê? Parou? Parou por quê? Que firmeza foi essa que você adquiriu em 40 anos, em 10 anos, não importa, em 5. Quando você passa pelo processo da conversão, a conversão é como se ela colocasse aço no teu peito. E uma bala não vai transpassar não. Porque você passou pelo processo da conversão. Haja o que houver, você vai seguir em frente. Foram dedurar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando o rei fica sabendo disso, vamos lá, vocês sabem a história. O rei não manda logo matar. Dá outra chance a eles, chama os três. O rei não quer matar os três, o rei quer que eles se dobrem. Satanás não quer que você morra. Satanás quer que você perca a tua fé. Quer que você se dobre. Quer que você desista. Quer que você troque do que você acha que é religião. Porque isso aqui não é religião. Isso aqui é o único caminho que leva a Deus. Religião não leva ninguém a Deus. O único lugar que uma religião pode levar todos nós é a 7 palmos debaixo da terra, e depois nada mais pode fazer. Mas Jesus Cristo disse: eu dou vida e vida com abundância. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, é nele. Isto aqui não é religião, é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, aquele que em Colossenses diz, capítulo 2, foi dado a ele um nome que é sobre todo nome, e ao nome dele todo joelho se dobrará. Ele é o maioral dos maiorais, é a ele que servimos. A nossa fé só vai em direção a ele e a ninguém mais. E o rei diz: vocês não entenderam a minha ordem, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ao som da gaita, do pífaro, da sambuca e de toda sorte de instrumentos musicais, se vocês não dobrarem os joelhos diante da estátua que eu coloquei no campo de Dura, vocês serão lançados na fornalha, que eu mandei aquecer 7 vezes mais. O que é isso? É aumentando a tensão, é aumentando a pressão psicológica. O rei não tortura, o rei não faz nenhum mal a eles, só dentro da tortura psicológica. Se não fizer, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo outro, e eles sabem que é real. O rei não está blefando. E aí, muitas vezes, a gente fica pensando: Deus está vendo, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai entrar com providência. Irmãos, bota na tua cabeça o seguinte: tem horas que Deus entra, tem horas que Deus não entra. Ele não tem que entrar em todas. Responda para mim. Ele entrou na hora
que João Batista recebeu alguém no cárcere com uma espada. Não, ele não entrou, ele deixou acontecer. Ele entrou na hora que Estevão estava sendo apedrejado para colocar uma barreira contra as pedras. Não, ele não entrou, ele deixou acontecer. Em Sadraque, Mesaque e Abdinego ele entrou? Entrou. Aí a gente pensa assim, por que o Senhor fez por fulano e não fez por mim? Por quê? Porque e fica apontando coisas. Glorifique a Deus, porque Ele fez por alguém. Você passou, doeu para você, você perdeu, você sabe, está passando ainda, não importa, mas você vê outras pessoas que Deus agiu. Deus é Deus, não pelo que Ele faz ou deixa de fazer. Ele não precisa provar nada para ninguém. A gente depende sempre da graça e da misericórdia dEle e dos propósitos eternos dEle. Quando chamaram os três, com o próprio texto, a Bíblia interpreta-se a si mesmo. Eu não preciso florear aqui não. Eu não preciso ir para a língua hebraica, nada, está tudo claro aqui. Quando eles três são confrontados diante do rei, versículo 16, o rei antes diz assim: qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso é muito comum diante dos reis da época. Quando Moisés entrou diante de Faraó, disse assim, o Senhor mandou se libertar o povo. O Faraó disse assim, eu não sei quem é o Senhor, quem é ele? Não conheço Javé, não sei quem é ele, não vou deixar sair ninguém. Nabucodonosor vai pelo mesmo caminho. Qual é o Deus? Ele sabe, ele conhece o Deus de Israel. De ouvir falar, ele diz, qual é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A arrogância e a prepotência. Mas a Bíblia diz em Provérbios que o soberbo não está longe de uma humilhante queda. Quando ele contrapõe os três a isso, vem o versículo 16. Aí tem que vir uma resposta, veja. Até então, Sadraque, Mesaque e Abdinego glorificaram o nome de Deus com seu porte. Todo mundo se dobrou. Eles ficaram em pé. Eu imagino o céu fazendo isso aqui, É assim que tem que ser. É assim que eu quero servos. É por isso que eu levantei, é para isso que eu chamei.